Fala, seus fãs da Susana von Richthofen. É o seguinte, começando mais um vídeo hoje, vídeo número 76. Estamos chegando no final. É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. E hoje apareceu no meu YouTube dois vídeos de muito sucesso e repercussão aí. Um era de um rapaz, que parecia um pouco aí meio asiático, mas era aqui do Brasil, que ele dizia que ganhava 18 mil reais CLT aos 24 anos. E o outro era um rapaz é, que ele tinha. Era um. Não, era rapaz, ainda era jovem, né? Não dá pra dizer que era jovem. 36 anos e, e ele não tinha nenhum real. Ele tinha dois subempregos e ele não tinha nem 100 reais guardado. E aí eu fiquei pensando que, de forma geral, as pessoas se interessam muito por conteúdos que envolvem dinheiro. E é uma coisa que também eu acho interessante, assim, né? Mas é um debate que já me foi muito mais importante em outro momento. Eu já fiquei assim muito mais é, fixado nisso, né? Então, tipo, já tive momentos aí que eu investi dinheiro em bolsa de valores e tudo mais. Achava aí que era possível a gente guardar muito dinheiro, ficar rico com um negócio de ações. E aí eu vi que esses caras das ações, né, dificilmente é uma pessoa que surgiu do nada ou que ganha dinheiro exatamente guardando. Ele ganha dinheiro ensinando a guardar dinheiro. E, e é ok, né? Até certo ponto, né? Desde que não sacaneie ninguém, nem engane, nem nada. É válido e tudo mais. Mas não deixa de ser espécie de coaches financeiros, né? Que ensinam a viver, né? No caso dos coaches, né? Ensinam a viver sem ter nada. E aí com isso ganham dinheiro e aí conseguem viver bem. Nesse caso dos coaches financeiros é a mesma situação. É, mas eu quero dizer com tudo isso? Que em questão financeira é uma coisa que mexe muito com a gente. Mexe muito comigo. Eu, por exemplo, já fiquei muito triste. Assim, coisa de pré-depressão, assim, por não ter dinheiro. Quando eu faço as contas e vejo que não vai sobrar dinheiro pro outro mês, ou que vou estar tá devendo, normalmente eu fico desesperado. E uma coisa que acaba, às vezes, que o meu dia fica triste por causa daquilo. Então eu fico pensando, em que momento que a gente parou pra viver por conta do dinheiro em si, né? Obviamente bate naquela tecla, no meu exemplo, de que eu já falei em outros momentos, que se a gente tivesse um país seguro, se a gente tivesse uma estrutura de esporte, lazer, de entretenimento, grátis, né, na nossa cidade, grátis entre aspas, né, mas públicos, é, seria muito melhor. Mas a gente não tem, né, essas oportunidades e isso faz com que fique tudo muito pior, porque para qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa gastar. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa gastar dinheiro. E às vezes a gente não tem dinheiro por porque a gente pagou coisas como, por exemplo, o IPVA, que para mim é uma coisa, um absurdo completo. É, os ricos, né? Tinha que pagar mesmo, tem que pagar mesmo. Mas para quem é pobre, que nem nós, né? Eu acho que todos que estão vendo são pobres. E nós não devemos, não tínhamos que pagar, era nada ou pagar muito pouco, assim, um valorzinho irrisório. Acho que não faria mal, não. Mas pagar muito é complicado. É, e é justamente a gente precisa, né? Justiça social aí, rico pagando muito, pobre pagando pouco. Ah, mas o rico vai embora se pagar muito imposto. Hum, vai embora pra onde? Né? Tem justamente esse negócio. Vai embora pros Estados Unidos, que cobra quase 50% lá sobre aquela que as pessoas ganham. Ele vai lá pra botar o dinheiro dele em outro país que
cobram um valor absurdo também. Enfim, esse não é o caso do foco principal, mas é justamente isso, né? Acho que a gente precisa lutar para que as nossas coisas, os nossos bens públicos sejam ampliados, que faça valer justamente esses valores que a gente acaba pagando e que o dinheiro não pode ser um controlador da nossa vida, né? Então, eu, eu fiquei, né, quase 2 meses em Portugal em 2021, 2022 e tinha uma praça bem em frente onde eu estava morando que era um lugar muito bonito, muito amplo e tal. E esse é um lugar que eu queria ficar lá muito tempo, assim. Então, tipo, eu via, às vezes ficava lá da janela olhando, às vezes eu ia lá. E era uma coisa que só de ter aquele lugar já era bom, já era uma coisa que fazia bem. Eu ficava pensando, caramba, eu queria ter um parque desse, uma praça dessa, lá perto da minha casa. Um lugar que a gente podia ficar numa boa. E entra justamente nisso que eu acabei de falar, né? Nesse mesmo debate de que é uma coisa pública e tal. E, e que seria muito bom, mas assim, nesse ponto, não precisar de dinheiro, né? Então se eu fosse para aquele parque todo dia, eu não sei se um momento ia ficar chato, né? Talvez ficasse. Mas é uma qualidade de vida sendo aumentada em muitos por cento. Ainda mais lá que era tipo, tinha uma descida assim, então dava pra ver a cidade todinha, dava pra ver o sol se pondo, dava pra ver as crianças brincando. Eu lembro quando eu fui da segunda vez, ficou eu e a minha esposa olhando lá o parque e a gente vendo as crianças, a gente ficava pensando nas crianças da nossa família. Pô, e se o fulano pudesse também viver isso? Normalmente era a educação física deles, era um passeio da escola, né? Dava pra ver claramente que eram crianças assim de lá, assim, de escolinhas de lá, de espacinhos de lá, ou passeio, ou tinha gente que tava fazendo atividade física mesmo, assim, vigorosa e tal. O professor botando eles pra correr lá. E é uma coisa que as crianças da nossa cidade não têm, da nossa família não tem, né? Essa oportunidade. Então, isso era uma coisa que dá uma motivação pra, pra que isso rolasse. Seria muito bom. É, no mais, também queria dizer sobre a questão do dinheiro, né? Que eu lembro que teve um momento que. E isso não foi só comigo, que eu já vi muitas outras pessoas falando. Tem alguns momentos assim onde a gente, pô, eu ganhava. Eu lembro muito bem lá que eu ganhava quatrocentos reais no primeiro estágio que eu fiz. E às vezes eu ficava, pô, sobrou 50 conto. Aí, mas no dia que eu ganhar 800, aí vai ser beleza. Fui para um estágio que ganhava quase 900. Aí foi e tal, aí, porra, massa. Mas no dia que eu estiver ganhando 2.000 reais, ninguém me segura. Aí, passado alguns anos, me formei e tal. 2.000 reais. Era cravado. No Pix ainda, lá que era sem contrato, sem nada. 2.000 reais no Pix. Aí ganhava 2.000 reais no Pix, aí eu fiquei, pô. Mas no dia que eu for concursado, rapaz. Concursado. Primeiro salário. Acumulado, 2 meses. 3.000 reais. Agora acabou. Ninguém mais me pega. Mas no dia que eu estiver trabalhando 2 horários, aí sim. Aí sim eu vou ter dinheiro. Aí 2 horários. Aí, pô, sei lá. Teve um momento aí que veio assim acumulado 3 meses de salário de dobrado. 6.000 reais, 7.000 reais. Aí eu falei, pô, mas no dia que eu estiver fazendo uma horinha extra aqui nesses 2 horários, vendeu meus HTPs, aí pronto, ninguém me segura.
Na hora que eu receber minha férias, na hora que eu receber o meu 13º, então, E aí hoje eu tô assim, trabalhando sem HTP de tarde, trabalhando de manhã, de tarde, sem HTP de tarde, né? Sem descanso de tarde. Se alguém for lá na portal de transparência e ver o meu salário, vai ter esse bicho tá ganhando um dia, deve estar sobrando dinheiro pra caramba, ele deve estar com grana escondida, com grana guardada, com grana não sei o que. O pessoal lá da escola, às vezes pergunta assim, ei, quanto é que eu tenho investido? Mano, eu fui olhar hoje quando eu tenho investido. Tem lá na Clear, corretora Clear, tem R$ 30, R$ 30 redondo. Isso porque já rendeu 11% desde quando que eu deixei lá. Já faz uns 2 anos. 30%, R$ 30. E nas outras contas, todas zeradinhas. E aí eu fico pensando assim, mas quando eu passar no concurso novo, quando eu acumular carro, já tô pensando até nisso. Pô, vou acumular o carro da Lean com a Seduc. Trabalhar 50 horas. Trabalhar de noite na Seduc. Trabalhar de noite na Seduc, de manhã e meio período de tarde na Lean. Aí eu vou ganhar 50 mil. Aí, aí. Não adianta. O que precisa mesmo é ou passar num trabalho para ganhar muito, para entrar num trabalho e ganhar muito, ou começar a se controlar, né? Não gastar mais nada. Começar a viver com muito pouco. Ser mesquinho igual muquirana, melhor dizendo. Ser muquirana igual as pessoas que eu critiquei no vídeo anterior, de sexta-feira. Aí vai ser beleza. Quer dizer, não vai ser beleza. Acho que a vida no final é isso. A gente tem que gastar, não desenfreadamente, né? Mas vai indo. Cada mês vai dando um jeitinho, vai coisando aqui e tal. Outro fato é virar empreendedor, que eu acho que não é o meu talento. Mas o meu talento não é nada, né? Eu acho. Mas é ir dando reboladas. E é isso. Então, se você já tá velho e não tem nenhum centavo, vai estudar. O vagabundo. Não, brincadeira. Sei lá, tem que dar uma rever um pouquinho, né? Mas também não viver mal por causa disso, nem ficar triste por causa disso. Tentar aproveitar mais, né? Aproveitar mais a vida na medida do possível, né? Também a gente fala assim, mas a realidade de muita gente é diferente, né? O cara tem que pegar ônibus e voltar às vezes para um ambiente ruim, uma casa ruim, sem estrutura, sem nada. Às vezes um ambiente da casa, né? Que não é um lar, é uma coisa meio às vezes violenta, uma coisa briga, conflito e tal. Olha isso. Boa sorte aí para todo mundo. Você não tá sozinho. Existe mais gente lascada também na vida. Tipo nós. Um grande abraço. Valeu. Falou!